Hoje é 16 de novembro de 2015, antevéspera das eleições para a renovação do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo e antevéspera também das eleições para provimento dos cargos de 200 e poucas subseções espalhadas por 600 e poucos municípios do estado de São Paulo. Nós somos agora 300 mil. Ao tempo em que este antigo criminalista começou a participar da política de classe lá pelos idos de 1959, éramos apenas 18 conselheiros, com mais 6 vindos do Instituto, emprestados, por certo, sem eleições, em razão de antigo regulamento, mas todos nobilitando a advocacia paulista e brasileira. Naquela época sobraram muito poucos. Restou, por exemplo, Mário Sérgio Duarte Garcia, que foi um grande presidente do Conselho Federal da Ordem, numa época ruim, lá pelos idos do golpe de Estado. Restou, quem mais? Rubens Aprobato Machado, também presidente do Conselho Federal da Ordem, um excelente batonier. Restou um ou outro sobrevivente, entre os quais se encontra este cavaleiro andante da advocacia criminal. Naquele tempo, uma criança, um mocinho recém-formado, mas com vocação para a política de classe. Somos, portanto, Mário Sérgio, Rubens Aprobato Machado e um ou outro cuja presença a memória não traz no momento, mas, por certo, um corajoso revitalizador da advocacia paulista e brasileira. Quem foi esquecido, que rememore a cabeça deste antigo advogado criminal. Naquele tempo éramos 18. Cid Vieira de Souza foi presidente durante muitas e muitas gestões, formado na Universidade de São Paulo, Largo de São Francisco, de boa memória. Depois de ser presidente, foi guindado pelo 5º Constitucional Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Amigo íntimo deste advogado criminal, depois de ir ao tribunal, assentou no primeiro movimento que os casos deste advogado levariam à pecha de suspeição se e quando distribuídos para Cid. Ficamos, portanto, anos e anos separados, porque nunca este advogado teve Cid Vieira de Souza votando como relator ou terceiro juiz ou segundo juiz num caso entregue ao segundo grau por este profissional da advocacia criminal. Cid morreu faz tempo. Há de ser prestada uma homenagem a ele, se já não foi, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, da mesma forma que se prestará daqui a alguns dias uma homenagem a Antônio Sérgio, a Sérgio Marcos de Moraes Pitombo, pai de Antônio Sérgio Altieri de Moraes Pitombo, criminalista atuante e muito nos pretórios do país. O filho, o pai, anda por aí a nos proteger acima das nuvens com aquele bigode saxônico que sempre ostentou.
Vamos às eleições. Marcos da Costa tem a chapa Trabalho pela Advocacia, é a situação. Hermes, oposição. A cabeça da chapa tem Raimundo Hermes Barbosa, que é reincidente em campanhas do estilo. Saeg Alvindório, Doro, OAB para valer, defendendo os interesses da advocacia. Sergei Cobra, ex-integrante do Conselho Seccional da Ordem, dissidente, reagente, na plenitude de seus direitos democráticos. João Biaso, a ordem é transparência. Kfouri, o orgulho de ser advogado. E estas chapas hão de terçar armas no dia 18, no estado inteiro. Marcos da Costa é candidato à reeleição. Este antigo escriba ofereceu a todas as chapas a oportunidade de virem a esta micro estação de televisão a dizerem a todos quais as pretensões, quais as reclamações, quais as razões pelas quais as chapas de oposição criticam aquela que hoje situação se propõe a continuar no sentido de cuidar dos advogados e da classe em geral. Não houve quem atendesse ao convite, porque evidentemente todos têm um trabalho insano para chegarem aos rincões do Estado de São Paulo. A cobertura de todas as subseções é impossível, mas fazem todos muita força para a chegança física. Este site tem normalmente uns 1.200 a 1.500 acessos dia, o que dá, em média, 40 a 50 mil acessos mês. Não houve vagar para que viessem visitar este difusor dos problemas políticos do país e da própria classe. Paciência. Quem viver, verá. Quem não pôde comparecer, há de perfilar os milhares de quilômetros das múltiplas subseções à carta de votos. Esse velho escriba sempre acertou o resultado das eleições. Houve uma delas, inclusive, em que estava com o também antigo criminalista excepcional, advogado criminal Thales Castelo Branco, lá no Largo de São Francisco, onde os antigos votam no primeiro andar, no segundo andar, de acordo com a antiguidade, mas votam lá, no Largo de São Francisco. Estávamos Thales Castelo Branco e este escriba, no meio da eleição, a tentar, a buscar o compadrio dos outros no sentido de aconselhamento, a fim de que votassem nos nossos candidatos. E antes da eleição, este criminalista colocou o resultado no bolso de Thales Castelo Branco, dizendo-lhe: abra depois. Errou por 200 e poucos votos. É o produto da antiguidade, obviamente. É a característica de quem se tornou quase um bruxo
na previsão daquilo que vai acontecer, e é uma quase premonição, sim, porque as coisas são o que são. Este velho advogado, com muito cuidado, com muita prudência, com muito escrúpulo, não divulgou suas preferências eleitorais, por uma razão precípua, porque é preciso que se deixe liberdade a cada qual para vir sem expectativas forçadas pela mídia. E ainda hoje este advogado não há de presumir o que vai acontecer. Tem suas preferências, sim. E a não ser que erre pela primeira vez desde que entrou na política da ordem, e já saiu há muito tempo, a não ser que erre pela primeira vez o seu candidato ex-cortes há de vencer. Não, quem sabe, por ser excepcionalmente vocacionado politicamente à profissão, mas porque é gente séria, como os outros tantos, como Sayegh, como Barbosa, como o filho de Zulaye Cobra, Sergei Cobra, um rapaz que está despontando para a política de classe. Quem sabe não seja ainda a vez dele, se persistir, se for teimoso, daqui a um tempo, há de poder ombrear-se com os mais antigos na disputa que há de começar e há de se encerrar no dia 18. Marcos da Costa é candidato da situação, sofreu um acidente terrível lá atrás, recompôs-se e vem à luta, já andando, evidentemente andando escudado em artesanato feito para suportar a ausência de uma das pernas, perdida tal perna em acidente no trabalho típico. Mas as coisas são assim. Não se pode saber o que há de acontecer o amanhã. O amanhã não existe. O amanhã nunca morre, porque ainda não aconteceu. Ver-se-á o que vai suceder. A todos os candidatos, uma boa sorte. A Ordem dos Advogados é uma velha senhora, é uma tia antiga, é uma velha Madonna, sempre ali, sempre vigilante, às vezes com mais agressividade, outras vezes com menor possibilidade de agressão, mas a ordem é uma espécie de guilda vinda, deixada pela Idade Média, onde o artesão, o construtor de igrejas, se juntava para se proteger dos senhores feudais. Boa sorte a todos. Quisera este velho criminalista que todos se unissem numa chapa só. Não se tentou isso com assiduidade. Não se planejou uma junção de todos numa tarefa só. Paciência. Há nisso alguma coisa de orgulho, há nisso um pedaço de democracia, há nisso uma pretensão aguerrida a ser o melhor, há nisso
uma expectativa de que a personalidade do combatente é aquela melhor para os 300 mil advogados. Mas é preciso que todos conservem ou tragam uma dose muito grande de coragem, que tem faltado em extremis às nossas lideranças. Médicos fazem greve, deixam o bisturi ao lado e às vezes até o paciente morre, porque o médico reivindica. Juízes, eventualmente, batem o martelo e deixam a toga sobre a mesa de julgamento. Vão a casa, porque querem mais. Policiais tiram os coturnos, colocam as sandálias e vão capinar o jardim de casa. Promotores de justiça às vezes também arreganham a bainha das calças e vão à praia chapinhar os pés na areia molhada. Advogados não fazem greve. Não se tem notícia de paralisação tal, porque tem, sobretudo, a dedicação e a mente voltadas à defesa do cliente. O cliente é mais importante que as pretensões individuais. Mas os tempos estão a exigir posições muito agressivas da advocacia. O escriba, algum tempo atrás, aguardou que um juiz lhe abrisse as portas durante 3 horas e pouco, porque Sua Excelência estava ocupada em outras tarefas. E o que acontece a este antigo profissional acontece a todos. O contato com os juízes já terminou. Agora a via eletrônica substituiu o direito à projeção da personalidade. Paciência. Uma parte da culpa dessas coisas que têm acontecido no nosso Brasil, nas relações entre a advocacia e o poder judiciário, uma parte das culpas é nossa, sim, porque a velha senhora é muito elegante. A antiga dama é extremamente gentil. Aquela tia antiga passa a mão na cabeça dos opositores e faz de conta de que nada aconteceu. Enquanto isso, tudo, mesmo naquilo que se relaciona ao direito de defesa, tudo está acontecendo, manchando ou tatuando a nossa pele sob as nossas becas. É o recado que este antigo lidador da advocacia criminal, que tem uma implicância muito grande com a expressão operador do direito. Operador do direito, coisa alguma. Nós somos advogados metidos dia a dia nas discussões forenses. Então, é o recado que se dá. É preciso que quem vencer assuma realmente a liderança nesse combate, dignificando sim esta advocacia que foi deixada à mendicância por muitos e muitos ministros, uns do antigo Ministério da Educação e Cultura, hoje do Ministério da Cultura, personalissimamente considerado. Aquilo lá não ia bem. Aquilo lá foi mordiscado, massacrado, deglutido por 10 ou mais ministros da educação, que estão blindados, foram blindados. Fala-se em Lava Jato,
falas em mensalão, dá-se nome esquisito a todas as operações que estão por aí, mas o Ministério da Educação está lá imaculado, com as portas fechadas, como se fossem amarras de bronze impedindo a visitação. Não se sabe qual a razão, não se sabe por quê. O que se sabe é que nós deixamos 2.000 faculdades de direito pululando por aí, com a ordem mornamente participando desse toto, sem que se saiba também a razão desta omissão, que quem sabe é o maior pecado que nós temos. E tenho dito, vamos às eleições.